A paz do Senhor, meus irmãos, meus amigos, aqui é o pastor Diogo Ros. Você é bem-vindo a esse canal de estudo da Palavra de Deus, de pregações e também de vídeos devocionais. Nós vamos estudar sobre uma pergunta de um querido inscrito aqui no canal, de uma pessoa muito querida que sempre acompanha nossos vídeos, e eu sempre tenho dito que aquele que dá atenção aqui aos nossos vídeos, assiste o conteúdo que colocamos à disposição aqui no YouTube, tem todo o direito de enviar a sua pergunta e tirar a sua dúvida. Pois a pergunta que me chegou foi exatamente essa aqui. Sobre aquela passagem, esta passagem que nós vamos estudar, quem que é uma só carne? O marido e a esposa ou os filhos? Ou seja, a união daquele casal. O filho se tornou uma só carne, porque foi a união do marido e da esposa, ou o casal, quando une-se em casamento, tornam-se uma só carne. O que a Bíblia está querendo dizer? Porque a dúvida que surgiu na pergunta da querida pessoa aqui que nos enviou é que alguém chegou lá explicando que não é o casal que se torna uma só carne, que tem que dar mais atenção para os filhos do que para a esposa ou para o marido, que tem que colocar os filhos em um patamar superior do próprio casamento, porque os filhos estariam em primeiro lugar, porque são eles uma só carne, porque foi a união do homem e da mulher que gerou aquela criança. Então, aquela criança é uma só carne e estaria num patamar superior ao casal. Logo, o homem e a mulher devem dar mais atenção para o filho do que para o cônjuge. Mas será que é isso que a Bíblia está dizendo? E falar desta maneira estaria depreciando o casamento e honrando demasiadamente os filhos e colocando eles em um degrau de superioridade em relação ao casamento. Eu quero deixar bem claro que todos nós amamos nossos filhos, devemos cuidá-los, devemos orientá-los, amá-los. Mas será que a Bíblia recomenda que colocamos eles em superioridade ao casamento? Ou será, talvez a Bíblia nem fale tanto sobre isso, mas o texto que essa pessoa citou, não a pessoa que me perguntou, mas alguém que esteve na casa dela ou no meio dos parentes dela, parece que depreciando a união conjugal e exaltando os filhos, usou esse texto e nós vamos esclarecer se é isso mesmo que Deus quis falar na sua palavra. Bom, vamos adiante. O texto de Gênesis capítulo 2, verso 24, está escrito: Alken ia Azav ish et aviv ve'et imo vedavak beishto vehayu levassar errad. Alkem, por isso, Azav deixará, soltará. Qualquer uma versão pode, tanto deixar ou soltar, está correto com a palavra Azav. Deixará Ish, o homem, et aviv. Deixará o homem o pai dele, ve'et imo, e a mãe dele, vedavak, e se grudará. Olha só, gente. E se grudará, colará, unir-se-á. Qualquer tradução ali estaria correto. Ou seja, a palavra, esta palavra vedavak, ela pode ser traduzida por grudará ou colará.
Nossa, pastor Diogo, eu não vi isso em nenhuma versão da Bíblia ainda. Bom, quem acompanha aqui meus vídeos sabe que eu trago o original, seja hebraico ou seja grego, e sempre procuro trazer uma tradução hiperliteral do texto. Ou seja, sem respeitar a sintaxe da língua portuguesa, porque isto você tem nas versões de Bíblia que você possui. Bem bonitinho, o português bem falado, cheio das regras gramaticais do português. Isso você tem de sobra nas Bíblias que você já possui. Eu gosto de trazer aquela tradução hiperliteral, mais do que literal, do hebraico, para que você realmente entenda o que o texto no seu original está tentando passar. Então, o que a Bíblia está dizendo até aqui, que o homem deve deixar o pai e a mãe dele e grudar. Tá? No hebraico é isso mesmo, davak é grudar, colar, ou se unir a tal ponto de colar, de grudar. Grudar no quê? Olha só, grudar na mulher dele. Tá aqui, ó. Beisto, na mulher dele. Verrayu. Esse aqui é o verbo ser no hebraico, ou seja, e serão, e tornar-se-ão, lebassar, para carne errade, uma, para carne uma, ou como, ou a carne uma, bassar é carne e errade é um. Ou seja, e serão como carne uma, barra única, ou seja, serão uma só carne. Então, aqui, o texto não está falando de filhos. Colocar crianças aqui no texto é forçar a barra. É tentar dizer algo que a Bíblia não está dizendo. Grudará na mulher dele e serão uma só carne. Então, casamento é isso. É você deixar o pai e a mãe. Não é deixar no sentido de nunca mais procurar, de esquecer, de rejeitar. Não, não é isso. É deixar no sentido de sair da casa do pai e da mãe, e agora tu vai se grudar, porque o hebraico é uma língua muito material. Então eles entendiam que o homem realmente tem que grudar com a esposa, grudar a ponto de ter uma intimidade tal, de serem eles uma só carne. Não tem nada a ver com filho aqui. Os filhos são uma bênção. É claro, nós amamos nossos filhos, mas os filhos vão crescer um dia, vão construir a própria vida deles e vão sair da tua casa. Quando eles tiverem 20 e tantos anos, vão casar, vão embora, vão fazer a sua vida. E você tem que continuar dando atenção para o teu cônjuge, seja o marido ou seja a esposa. Vocês têm que estar grudados. E a Bíblia não diz que é para descolar quando fizer 50 anos de casado. A Bíblia não diz que é para descolar quando fizer 20 anos de casado, 10. Não, é para grudar o resto da vida. Até que a morte os separe. Então, uma só carne aqui não é criança. O texto não fala de criança. Então é bom a gente deixar bem claro, é de casamento que o texto está falando. Aproveitando aqui, queridos, antes de lermos o Novo Testamento, que tem um versículo ali citado por Jesus, eu quero oferecer a você o meu curso de escatologia avançada, moderna, online. Temos o módulo 1, o módulo 2 e o módulo 3. São mais de 12 aulas unindo os 3 módulos. Escatologia da palavra de Deus. Quer saber de onde vem o anticristo, como será o anticristo, o que será a marca da besta, como será o período da tribulação? Entre em contato conosco, adquira o nosso curso pelos telefones que estão aqui aparecendo no vídeo. E adquira o curso, você pode adquirir também o primeiro módulo, depois adquira o 2, depois adquira o 3. Assim, se ficar mais fácil para você, adquirindo os 3 juntos, tem um desconto especial. O pai e a mãe dele
e se unirá a mulher dele, serão os dois em carne uma. Assim diz o texto grego, ou seja, sarkanian, carne uma. Então, a mesma palavra grega, o pai, tá? O antroposton patera kai, tem metera, que ele vai deixar o pai e a mãe, a metera kai. Olha aqui, ó. Proscoletezetai. Quer dizer, ele vai se unir à mulher dele e serão os dois uma só carne. Aqui nós temos no verso 6 de forma que não mais são dois, é assim que diz no hiperliteral do grego, mas carne uma, ou seja, uma só carne. O que, pois, o Deus ajuntou, o barro uniu, o homem não separe. Tá? O homem rorizeto, não separe o que Deus uniu. Ou seja, é o que nós estávamos falando antes. Não tem nada a ver com filhos. Não é disso que o texto está falando. Amamos nossos filhos, cuidamos deles, mas eles não estão num degrau acima do relacionamento. Tem que haver equilíbrio dentro da casa. A esposa deve dar atenção para os filhos sem abandonar o seu marido. Quantos casos eu, como pastor, já vi da mulher às vezes colocar o fulaninho, o filhinho, ou a fulaninha, a filha, em um pedestal, dar toda a atenção para o filho e deixar de dar carinho para o marido, porque agora não tem que abandonar o marido só porque teve um filho. E não tem que abandonar a esposa só porque agora tem que dar atenção para o filho. Quantos problemas em casais começam justamente quando o casal tem filhos? Porque às vezes coloca o filho num pedestal e acaba deixando de dar carinho, de dar atenção para o cônjuge. Eu sempre falo isso nas palestras de casais quando eu tive oportunidade de falar. Um dos segredos para um bom relacionamento é dar atenção, dar carinho para o cônjuge. É claro que não pode se abandonar os filhos, eles terão seu tempo. Mas a Bíblia não está falando aqui que o filho é uma só carne. Tudo bem que o filho, a filha, ela é a união deste casamento, ela é o resultado, os filhos são o resultado desse casamento. Mas a passagem bíblica que estamos estudando está dizendo que o pai, melhor dizendo, que o marido, ele vai deixar pai e mãe e vai grudar, vai colar, vai se unir com a sua esposa e ambos serão uma só carne. Porque o teu filho e a tua filha vai se unir com o marido dela, com o esposo dela, com a esposa dele, e eles, quando casarem, serão uma só carne com o cônjuge deles. Então não tem questão, Deus não está discutindo aqui nesse texto crianças. Há outras passagens bíblicas que Deus fala sobre o valor das crianças, mas aqui não está em apreço crianças. Uma só carne é a união do casamento. Tá bom, queridos? Eu espero ter ajudado, espero que você tenha sido edificado com esse vídeo. Eu não quero que ele fique longo demais. Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço. Deixa aí o seu like, compartilhe esse vídeo. E havendo dúvidas, mande a sua pergunta, a sua sugestão de vídeo que estaremos gravando para a vossa edificação. Um abraço e Deus lhe abençoe em Cristo Jesus.